Olá, bom dia. Estamos começando mais um episódio do podcast Jogando Verde. Hoje teremos como convidado André Fraga, engenheiro ambiental, pós-graduado em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e doutorando pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMU-SP. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, ex-secretário municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, líder da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, RAPS, e aluno Renova BR, Cidades, onde também foi professor da disciplina Políticas Públicas Municipais para a Sustentabilidade no módulo avançado. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do Jogando Verde, podcast ambiental do Grupo PET-ESA. Mas não acaba aí. André Fraga deixou sua pegada sustentável na cidade de Salvador, representando também em redes internacionais de cidades, como a C4 Cities Climate Leadership Group. Coordenador geral da Semana Latino-Americana e Caribenha do Clima, promovida pela ONU em Salvador em 2019. Ocupou a vice-presidência da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, ANAMA, e foi coordenador nacional do Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras entre 2017 e 2018. Por isso que estamos hoje com André Fraga, que tanto representou Salvador nas questões ambientais, para falarmos sobre as iniciativas desenvolvidas em sua gestão na Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, a CECIS. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso podcast ambiental. Obrigado, Alex, obrigado, Ian, todo mundo do PET-ESA, todos os nossos ouvintes. Grande prazer estar aqui, a gente bater um papo sobre essas coisas que a gente gosta tanto, né? Então, nesse episódio, nós trouxemos algumas dúvidas, elaboradas pelos membros do Grupo PET-ESA, que estão na graduação de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA, sobre os programas e iniciativas desenvolvidos em Salvador, para torná-la cada vez mais sustentável. Essas dúvidas surgiram de forma curiosa, à medida que os petianos foram se inteirando das notícias e projetos de implementação da nossa cidade. A primeira pergunta foi feita pela petiana Kathleen Caran. Olá, eu sou Kathleen Caran, bolsista do Grupo PET-ESA e graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental. E minha pergunta está voltada para as iniciativas desenvolvidas pela Prefeitura de Salvador. Essas iniciativas, como por exemplo IPTU Verde, IPTU Amarelo, têm a sua importância consolidada nas ações em prol de tornar a cidade de Salvador mais sustentável, mais saudável e, portanto, mais resiliente também. Projetos que busquem esse objetivo estão associados à participação de toda a sociedade, sendo cada cidadão um agente ativo de mudança. De que forma a aplicação das iniciativas citadas busca fomentar e engajar a população e a sua participação, à medida em que sabe-se que há necessidade de tornar as questões relacionadas ao ambiente que vivemos mais perceptíveis ao olhar daqueles que as desconhecem. Desconhecimento esse que, em parte, está associado à ausência de acesso à informação ou linguagem acessível sobre esse assunto. Muito boa, obrigado pela pergunta. O IPTU Verde, o IPTU Amarelo, e a gente também tem a Outorga Verde, né, que são, eu gosto de trazer eles numa perspectiva de um conjunto de iniciativas que incentivam a construção sustentável em Salvador. É o único município que consegue ter esse conjunto de iniciativas, inclusive a própria Outorga Onerosa Verde só existe na nossa cidade, né? IPTU Verde, IPTU Amarelo você tem em outras cidades, mas a Outorga Verde você só tem aqui. E a própria criação, implementação da iniciativa já foi uma forma de falar sobre os temas, né? Então, isso é interessante porque outro dia eu estava folheando aqui uma revista aqui de um bairro em Salvador e na revista tinha uma série de propagandas de lançamentos imobiliários e vários lançamentos imobiliários com o selinho do IPTU-V, o que, no momento, de alguma maneira, isso responde em boa parte a esse questionamento, porque quando eu estou numa revista de bairro, que é uma revista que vai rodar um bairro inteiro, que vai desde o porteiro até o dono da cobertura do edifício, do bairro, ou pessoas que estão buscando chegar naquele bairro, e elas, num lançamento imobiliário, veem um selinho do IPTU Verde, minimamente aquilo vai atrair a curiosidade, elas vão procurar saber, e isso de alguma maneira traz essa informação. Por outro lado, a gente também faz um processo
processo, fazia, né, que eu não sou mais secretário, mas quando a secretaria ainda faz isso, um processo permanente de atualização e aperfeiçoamento. E esse processo, ele geralmente envolve uma série de atores que de alguma maneira podem contribuir, seja atores do setor privado, da academia, da sociedade civil organizada. Esses atores acabam colaborando com esse aperfeiçoamento, que foi também um processo muito colaborativo desenvolvido aí durante a criação desses instrumentos. A gente envolveu uma série de atores, como eu disse já, do setor privado, da academia, da sociedade civil, e esse próprio processo é uma forma de você levar essa informação, é uma forma de você levar conhecimento, é uma forma de você engajar as pessoas. É claro que isso fica muitas vezes restrito a uma pequena escala, mas que na prática isso, de alguma maneira, ajuda a criar esse ambiente de produção de informação e conhecimento. Com certeza. Então vamos à nossa segunda pergunta. Durante a pandemia, alguns programas em Salvador foram paralisados, como é o caso da entrega de mudas nativas, que faz a entrega das espécies nativas do nosso bioma de Mata Atlântica, que no caso é o Disque Mata Atlântica. E mesmo após a retomada de alguns setores, como é o caso do comércio, shoppings e até mesmo a abertura de praias, alguns desses programas, como é o caso do Disque Mata Atlântica, continuou paralisado. Qual é o motivo dessa paralisação? Então, eu não sei exatamente explicar qual é o motivo, porque como eu não estou mais na secretaria, né? Mas imagino que você tem aí uns desafios aí de orçamento hoje, né? Todo o orçamento da gestão, ele está sendo revisto, replanejado, redimensionado. Porque, por exemplo, o Disque Mata Atlântica, ele tem dois modelos, né? Um você recolhe nos parques, que ainda estão fechados. Inclusive, eu fiz um indicativo como vereador para que a prefeitura reabra os parques, como você bem mesmo citou, né? As praias já estão abertas, né? Essa semana, os shoppings, as escolas estão retomando, não há nenhum sentido dos parques estarem fechados. Mas como os parques estão fechados e também o Disque Mata Atlântica tem uma modalidade delivery, de certa forma, a modalidade delivery ela pode se transformar também num vetor, né, de propagação do vírus. Então, provavelmente, estou aqui falando uma coisa hipotética, não sou mais secretário, mas provavelmente seja esse o motivo. Uma parte, né, uma discussão de orçamento, redução dos orçamentos por conta da necessidade de aplicação da maior parte do recurso na pandemia, e por outra parte você tem também aí uma questão envolvendo a abertura dos parques, que ainda não está aberto, porque é lá que as pessoas pegavam as mudas, e por outro, ser o delivery, de certa forma, uma possibilidade de propagação, né, do vírus. Então, eu acho que esses seriam os motivos, acredito eu, mas aí acho que a secretaria pode informar melhor. Massa, André. E pensando nessa perspectiva, quais são as principais dificuldades para a implementação de novas políticas mais sustentáveis em Salvador? Eu acho que toda política pública ela tem vários desafios, né? Não necessariamente só em sustentabilidade. Você tem um desafio grande que é de recurso mesmo, dinheiro, né? Se você pegar uma cidade como Salvador, e essa cidade é uma cidade muito desigual, né? A gente tem muito pouco recurso, dinheiro para aplicar, e todas as áreas são áreas prioritárias para a política pública. Então eu vejo que a gente precisa compreender essa dinâmica e entender que há desafios em todas as ações. Por outro lado, você tem aí, a partir da própria secretaria, uma capacidade de articulação, né, uma capacidade de atuação interdisciplinar e transversal, interinstitucional, que pode e permite que políticas de sustentabilidade sejam desenvolvidas em outras áreas que não necessariamente pela Secretaria de Sustentabilidade. Afinal de contas, sustentabilidade está em tudo. Então, por exemplo, quando a gente fala de IPTU verde, IPTU amarelo, que a gente já falou aqui, a gente está falando de, por exemplo, uma parceria muito forte com a SEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Quando a gente fala de, por exemplo, mobilidade urbana, incentiva a ciclomobilidade, a mobilidade ativa, transporte público, isso tudo está falando de sustentabilidade também, né? Então, existem diversos desafios, mas o ideal, o importante é a gente entender esses desafios como oportunidades, né? Porque nada é fácil, especialmente por um tema que, em que pese a sustentabilidade, as questões ambientais sejam temas extremamente presentes atualmente na vida, no dia a dia das pessoas, eles são temas que, na prática, são temas ainda pouco transformados em prioridade, seja para, eventualmente, políticas públicas, mas seja também no dia a dia das pessoas, né? As pessoas gostam da agenda, gostam do tema, mas se você for questionar quem é que pratica isso ou aquilo do ponto de vista ambiental, o número cai bastante. E a sustentabilidade também está ligada com a saúde da pessoa, da população em geral, né, André?
Sem dúvida, né? Cada vez mais a abordagem da autossustentabilidade, ela se associa com mais força à questão da saúde, né, sanitária. Sabem muito bem da relação entre, né, o acesso a serviços de saneamento e a relação com doenças, né? Sejam doenças de veiculação hídrica, né, em função do esgoto, da água, da drenagem. Existe um estudo que demonstra que ficar no trânsito de São Paulo, respirando aquele, não é do Brasil, obviamente, é no mundo, mas é muita gente que morre em função da qualidade do ar. E por aí vai, você tem, né, uma série de outras questões que envolvem a sustentabilidade, o acesso, por exemplo, a áreas verdes, né, tem um impacto na saúde das pessoas. Inclusive esse é o tema do meu estudo, doutorado, da investigação que a gente está desenvolvendo lá na Faculdade de Medicina da USP, né, que é como as áreas verdes, né, o acesso, a presença impactam na vida das pessoas. Então, um pouco isso, a gente precisa compreender essa relação. Ela pode, inclusive, reduzir o orçamento, reduzir a necessidade de custo com serviços de saúde, caso a gente consiga garantir aí um ambiente equilibrado para as pessoas. Obrigada, André, pelo esclarecimento. Agora vamos para a próxima pergunta. Olá, meu nome é Thalita Carvalho, eu sou bolsista do Grupo PETIESA e graduanda de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA. E a pergunta que nós do grupo trouxemos é a seguinte: mediante a implantação dos pontos de entrega voluntária do projeto Coleta Seletiva de Salvador, como as pessoas podem ser estimuladas a fazerem a separação e o encaminhamento à reciclagem, visto que muitas vezes isso demanda de uma iniciativa individual de levar o resíduo a algum ponto? Quais as iniciativas de amplo alcance a cidade tem quanto a isso? Então, essa pauta dos resíduos sólidos, da gestão de resíduos, da coleta seletiva, enfim, das tecnologias que podem nos ajudar a vencer essa agenda, é uma pauta que a cidade avançou de fato pouco nos últimos anos, tá? Pontos de entrega voluntária de resíduos recicláveis, eles foram descontinuados, né? Eu deixei já encaminhado na prefeitura uma nova dinâmica, que são os pontos, as casas soma, né? Que são as casas, pontos na cidade, 10 pontos que vão ser, a partir de junho aí, começam a ser lançados, né? Que são lugares que você leva seu resíduo e troca o seu resíduo por uma pontuação. Essa pontuação você depois vai trocar por benefícios no comércio local, benefícios de formação, cursos. É um programa muito interessante, mas ele ainda segue a lógica de você precisar levar esse resíduo lá nesse ponto. A gente percebeu, importante dizer que a implementação, por exemplo, de uma coleta seletiva porta a porta é um programa que demanda bastante recurso, bastante investimento, e muitas vezes a eficiência é uma eficiência ainda baixa. Então, a estratégia da prefeitura foi ir abordando o cidadão na medida em que ele se conecta com o assunto. Então, ter lugares onde ele possa levar seu resíduo próximo à sua casa. Então, a ideia é que a gente tenha o máximo possível de pontos espalhados pela cidade para facilitar isso, e que, na medida que isso vai ganhando escala, você comece a testar o formato para a coleta seletiva porta a porta. É importante dizer que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz alguns princípios, né, que é a logística reversa, a responsabilidade compartilhada, a inclusão social. E é muito bacana esse novo modelo que a prefeitura implementa a partir de junho, julho. Por quê? Porque ele tem a responsabilidade compartilhada, e aí, né, todo mundo está ali participando desse processo. Por quê? Porque a prefeitura está ali, uma empresa está financiando a operação, então você envolve a empresa, porque isso está na lei, todo mundo tem responsabilidade. O cidadão tem que levar esse negócio. A lógica reversa, porque você está dando um fim adequado para esses resíduos, está devolvendo para a cadeia. E a inclusão social, porque quem vai operar esse ponto vai ser uma cooperativa. Então, você fecha ali mais ou menos o que a lei diz, né? Não adianta a gente, eventualmente, só exigir de um ator, por exemplo, o que é mais comum exigir da prefeitura, a implementação desse tipo de programa, quando a legislação diz que é obrigação de todos nós. Então, acho que esse é um modelo bem interessante. Em breve, vocês vão ver ele aí na cidade. E apesar dessas atitudes individuais, né, elas serem um grande desafio, né, para as pessoas, porque normalmente o ponto de coleta é muito longe, né, da sua casa, então acaba precisando de uma logística muito grande, né, para isso, para fazer essa ação. Mas tem também alguns programas que eu não sei se tem alguma parceria com a prefeitura, com a secretaria, mas, por exemplo, o projeto Vale Luz, né, que a própria Coelba disponibiliza caminhão para coletar esses resíduos nos condomínios, né, nas empresas. Então, isso também eu acho que pode ser um artifício, né, para estar salientando cada vez mais e, de certa forma, facilitando
Principalmente nessa pandemia, acredito que esse tenha sido um desafio também maior ainda, né? Justamente por ter que ir até o ponto e as pessoas estão evitando sair de casa. Então, talvez tenham outras opções também, né? Pensar em parcerias, pensar enfim, em outras políticas, né? Para estar ajudando cada vez mais o pessoal a também, né? Cooperar e facilitar toda essa logística de resíduos, de entrega nos pontos, coleta, né? E tudo mais. Pronto, temos também mais uma pergunta. Ela foi elaborada por mim, mas só para me apresentar, eu sou a Alexia. E a minha pergunta é um pouco parecida com aquela primeira do IPTU, do IPTU verde e IPTU amarelo, né? A pergunta é a seguinte. Sabemos que o desenvolvimento sustentável ocorre de forma contínua, tendo em vista que é necessária mudança de hábitos, de gestão e de perspectivas. Esse processo de transição é ainda mais desafiador quando se trata de uma sociedade com ideais retrógrados em relação à preservação do meio ambiente. Apesar dos incentivos e programas para um Salvador mais sustentável, quais ações você considera importantes e eficazes no âmbito educacional da população para tornar os programas cada vez mais acessíveis, contemplados e alcançáveis por toda a sociedade? Toda vez que eu ia numa rádio e alguém ligava para a prefeitura questionando uma intervenção da prefeitura, por exemplo, na parte de áreas verdes, né, de uma poda que ele achava que estava mal feita, um corte de uma árvore que ele acha que não deveria ter sido feita, eu, depois de responder, obviamente, tecnicamente as questões, mostrar a importância e mostrar a questão da gestão da arborização urbana, eu sempre terminava minha fala fazendo um convite, né? Convidava o cidadão, cidadã para plantar uma árvore, porque a prefeitura tinha ações, tem ainda ações, quase que diárias de plantios de árvores, e sempre convida cidadãos para plantar juntos. Então, eu acredito muito nesse processo de engajamento a partir da prática, seja plantando árvores, seja fazendo a sua separação e destinando o seu resíduo para um dos pontos que a gente tinha criado, seja frequentando os parques municipais que a gente criou, né? Não adiantava ter criado parques como a gente criou o Parque dos Ventos, reformou o Parque da Cidade, requalificou completamente o Jardim Botânico, dá para dizer que é um novo Jardim Botânico, né? O Parque Marinho da Barra, o Parque Pedra de Xangô, se as pessoas não iam usar. Então, fazer com que esse contato fosse presente, permanente. A gente tinha alguns programas também nas escolas municipais, né? Alguns projetos bem interessantes com as crianças, seja de hortas, por exemplo, um trabalho com as hortas urbanas, seja nas escolas, seja na cidade de forma geral, também é um processo muito educacional de formação, né? Porque faz com que as pessoas metam a mão na terra, faça acontecer. Então, é um pouco esse caminho que a gente escolheu. É um caminho que tem bons resultados, mas independente dele, ou se fosse um outro, é um processo que ainda leva um tempo, né, para as pessoas poderem se conectar de fato, entenderem essa relação com a questão ambiental. Seria trazer, então, essa população, essa comunidade que está ali em volta como um agente também transformador daquele ambiente e também um processo educativo também, né, André? Sem dúvida, é isso aí. Como a gente fala, é um processo, né? Não adianta a gente achar que vai plantar uma árvore e no dia seguinte o cara vai virar o cara mais verde do mundo. Mas é óbvio que ele, com aquela conexão, e muitas vezes a gente envolve as crianças, os filhos, né? E o filho cria aquela relação com uma árvore plantada, depois cuida daquela árvore. E é muito bacana, né? Não sei quem aí está nos ouvindo já plantou uma árvore, mas é muito bacana você passar 2, 3 anos depois e ver aquela árvore grande dando sombra, com o tronco já, né, representativo. Eu particularmente tenho muito orgulho das árvores que plantei e hoje quando eu circulo pela cidade e vejo tantas árvores crescendo, dá um orgulho danado. Então bora plantar árvore, bora se envolver, bora meter a mão na massa. Obrigada, André, por responder as nossas perguntas. Para finalizar o episódio, eu queria que você deixasse uma mensagem final de incentivo a nós, graduandos na área ambiental, de como podemos ser mais atuantes em prol das políticas e melhorias ambientais. Eu sempre digo, né? Eu fui estudante também de engenharia ambiental e eu sempre digo para os estudantes, hoje depois de já me considerando um coroa, né? Porque eu tenho 12 anos de formação já, de formado, de que a formação ela vai muito, muito além da sala de aula. Participem, né? Acho que parabenizar aqui toda a galera do PET pelas atividades que desenvolvem, pelo podcast, porque esse tipo de atividade extra classe, extra sala de aula, ela vai ser tão importante
quanto as atividades em sala de aula para sua formação. Então, se você gosta de fazer política estudantil, vá para o diretório acadêmico, para o DCE. Se você gosta, né, da questão da iniciação científica, né, procure um grupo de pesquisa, um professor que está aí voltado para esse tema. Se você gosta mais do serviço, você gosta de empreender, vá atrás da empresa júnior. Não deixe de participar de atividades extra-classe, né? Colabore, construa esse processo de formação que é seu, mas que é do seu, que você acaba expandindo ele para o seu curso, para os seus colegas. Isso acaba tendo um impacto representativo, significativo na sua formação e depois na sua vida profissional. Então, uma outra coisa que eu sempre digo com muita importância, que para mim foi muito importante, participe de congressos, de fóruns. Hoje em dia está quase tudo online, sabe? Dá para participar de uma maneira, né, quase que total de tudo. Isso vai fazer toda a diferença também para o seu network futuro. E é isso. E quando tiver oportunidade, né, numa palestra, não tenha dúvida, não guarde a dúvida, pergunte, questione. Isso vai ser sempre uma forma de você também ser visto pelo palestrante, pelas pessoas, né, e você também exercitar a sua capacidade de questionamento, de oratória, de fala, enfim. Exercitar muitas vezes coisas que a gente, quando está na sala de aula, não quer apresentar um trabalho, joga para o colega. Não façam isso. Exercitem essas habilidades, porque elas vão ser fundamentais na sua vida profissional e pessoal também. Então, essa seria a minha contribuição como ex-estudante, agora aí profissional na área. André, muito obrigado. Te agradeço muito esse momento de estar aqui com você. Te agradeço pela disponibilidade, pelo interesse de estar aqui gravando o nosso segundo episódio do podcast Jogando Verde, e também o nosso agradecimento para aquelas pessoas que estão nos escutando agora neste momento. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pela iniciativa, espero que possa ter contribuído com a formação de vocês. Estou à disposição, sempre que acharem que eu posso colaborar, me convoquem. Muito obrigada, André. E lembrando que essa é uma atividade desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA, o grupo PET-ESA. Contamos hoje com a presença do vereador André Fraga, e para você que quer continuar ouvindo nosso podcast, basta ficar atento às nossas redes sociais no Instagram, @petambiental.ufba. Fique ligado e não perca nenhum só episódio.